Então galera, como isso é um canal de física, esse vídeo vai explicar 5 conceitos corriqueiros na área, que vão aparecer várias vezes por diversos assuntos. Primeiro, movimento. O movimento é uma mudança na posição de um objeto em relação a um ponto de referência ao longo do tempo. Esse conceito abrange não apenas a alteração da localização de um corpo, mas também inclui informações sobre a velocidade e a direção desse deslocamento. É uma das grandezas físicas mais fundamentais e é estudado em diversas áreas, desde a mecânica até a astronomia. No estudo do movimento surgiram conceitos importantes, como o movimento retilíneo uniforme, MRU, onde o objeto se desloca em linha reta com velocidade constante ao longo do tempo, ou seja, não altera a velocidade. Por outro lado, temos o movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, caracterizado por um objeto que se desloca em linha reta com uma aceleração constante, ou seja, altera a velocidade. Além disso, o movimento circular também é um fenômeno relevante, especialmente no contexto da mecânica celeste. Astrônomos como Galileu e Johannes Kepler fizeram descobertas importantes sobre o movimento dos planetas. As leis de Kepler, por exemplo, que falam mais no vídeo Grandes Físicos Parte 2, descrevem os movimentos planetários em torno do Sol e fornece uma base sólida para a formulação posterior da lei da gravitação universal por Isaac Newton, que fala em Grandes Físicos Parte 1, junto com Galileu. Com o passar dos séculos, os estudos sobre o movimento continuaram a evoluir, dando origem a teorias mais complexas e abrangentes, como a teoria da relatividade de Albert Einstein, que vai ter um vídeo no canal só para isso, então não vou entrar em detalhes agora. Até hoje, o movimento continua sendo um dos pilares da física, já que quase tudo, se não tudo, está em algum tipo de movimento. Segundo, força. Agora o conceito de força, que está diretamente ligado ao conceito anterior. Do ponto de vista físico, a força é uma grandeza que causa uma mudança no estado de movimento de um objeto. Ela pode ser definida como uma interação que produz uma aceleração em um corpo, alterando sua velocidade, direção ou os dois. A unidade padrão de força no sistema internacional é o Newton. Existem diferentes tipos de força, cada uma com suas características e efeitos específicos. Força gravitacional. É a força de atração que existe entre todos os corpos com massa no universo. Ela é responsável pela queda dos corpos em direção à superfície da Terra, bem como pela manutenção dos planetas em órbita ao redor do Sol. Força normal. É a força exercida por uma superfície sobre o objeto que está em contato com ela. Essa força atua perpendicularmente à superfície e é responsável por equilibrar as forças externas que agem sobre o objeto. Força de atrito é a força que se opõe ao movimento relativo entre duas superfícies em contato. Ela surge devido à rugosidade das superfícies e pode ser estática, quando os objetos estão em repouso relativo, ou cinética, quando os objetos estão em movimento relativo. Força tensional é a força exercida por um fio, corda ou cabo quando está sob tensão. Ela atua ao longo do comprimento do objeto e é responsável por manter a integridade estrutural do material. As leis formuladas por Isaac Newton no século XVII são a base da mecânica clássica e descrevem como as forças afetam o movimento dos corpos. Não vou me aprofundar nas leis porque tem um vídeo só sobre isso, as 3 leis de Newton no trânsito, mas é importante ressaltar que as leis de Newton, que descrevem as interações entre forças e movimentos, são aplicáveis somente a referenciais inerciais, ou seja, são sistemas de referência que se movem com velocidade constante ou estão em repouso. Em sistemas não inerciais, onde há aceleração, as leis de Newton podem não se aplicar diretamente. Terceiro, energia. É uma propriedade que permite que os corpos e sistemas físicos realizem trabalho, que é a medida da energia transferida quando uma força é aplicada a um objeto e ele se move. Ela é uma grandeza escalar, ou seja, não possui direção e pode ser medida em joules, no Sistema Internacional de Unidades. Existem diferentes formas de energia, cada uma associada a diferentes tipos de processos e fenômenos. Energia cinética é a energia associada ao movimento do corpo. Quanto maior a velocidade de um objeto e sua massa, maior será sua energia cinética. Por exemplo, um carro em movimento possui energia cinética devido à sua velocidade. Energia potencial gravitacional é a energia associada à posição de um corpo em um campo gravitacional. Ela depende da altura do corpo em relação a um ponto de referência. Por exemplo, um objeto em uma prateleira possui energia potencial gravitacional devido à sua posição elevada em relação ao solo. Energia potencial elástica é a energia armazenada em objetos elásticos, como molas e borrachas, quando são deformadas. Essa energia é liberada quando o objeto retorna à sua forma original. Por exemplo, uma mola comprimida possui energia potencial elástica. E quando a mola descomprime, ela libera essa energia. Energia térmica é a energia associada ao movimento aleatório das partículas em um sistema. Ela está diretamente relacionada à temperatura. Por exemplo, a energia térmica é responsável pelo aquecimento de uma panela de água em um fogão. E eu vou fazer um vídeo específico sobre as leis da termodinâmica, então não vou entrar em detalhes agora. O princípio da conservação de energia é uma das leis fundamentais da física e afirma que a energia total de um sistema isolado permanece constante ao longo do tempo, podendo apenas ser transformado de uma forma para outra. Isso significa que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas convertida de uma forma para outra. A compreensão do conceito de energia é essencial em diversas áreas da física e tem aplicações em campos que vão desde a mecânica até a termodinâmica, passando pela eletricidade, magnetismo e muito mais. O estudo e análise das diferentes formas de energia nos permite entender melhor o funcionamento do universo e desenvolver tecnologias que transformam e utilizam essa energia para mais diversos fins, como o caso das hidrelétricas, turbinas eólicas, usinas nucleares e por aí vai. Em quarto, ondas.
Elas são essenciais na física e em muitas outras disciplinas, pois as ondas estão presentes em uma variedade de fenômenos naturais e processos tecnológicos. O conceito de onda pode ser entendido como uma perturbação que se propaga através de um meio, transportando energia sem transportar matéria, muito importante. Essa propagação ocorre por meio de oscilações ou vibrações das partículas do meio, que transmitem a perturbação de uma região para outra. Existem dois tipos de onda, cada uma com características específicas. Ondas mecânicas. São ondas que requerem um meio material para se propagarem. Exemplos incluem ondas sonoras, ondas em cordas e ondas sísmicas. Ondas eletromagnéticas. São ondas que não requerem um meio material para se propagarem e consistem na oscilação simultânea de campos elétricos e magnéticos. Exemplos incluem luz visível, micro-ondas, ondas de rádio e radiação infravermelha. E elas podem ser transversais, em que a direção de propagação é perpendicular à direção das oscilações das partículas do meio, um exemplo é a onda em uma corda oscilante, ou longitudinais, que a direção de propagação é paralela à direção das oscilações das partículas do meio, um exemplo é uma onda sonora, em que as partículas do ar se movem para frente e para trás na mesma direção da propagação da onda. As ondas são descritas por vários parâmetros, incluindo amplitude, comprimento de onda, frequência e velocidade de propagação. A amplitude é a altura máxima da oscilação das partículas do meio. O comprimento de onda é a distância entre dois pontos consecutivos da mesma fase da onda. Frequência é o número de oscilações por unidade de tempo e a velocidade de propagação é a rapidez com que a onda se desloca pelo meio. Um dos princípios fundamentais das ondas é o princípio da superposição, que não é o mesmo da mecânica quântica, é importante não confundir, que afirma que quando duas ou mais ondas se encontram no mesmo ponto no espaço, elas se combinam para formar uma única onda resultante, cuja amplitude é a soma das amplitudes das ondas originais. O estudo das ondas tem aplicações em muitas áreas, incluindo telecomunicações, medicina, geologia, engenharia e muito mais. Por último, pressão. Pressão pode ser definida como a força exercida por unidade de área. Matematicamente, é expressa como a razão entre a força aplicada sobre uma superfície e a área sobre a qual essa força é distribuída. A unidade padrão de pressão no sistema internacional é o Pascal, que equivale a uma força de Newton por metro quadrado. Inclusive, o Pascal vai estar na parte 3 grandes físicos da história. A pressão é uma grandeza escalar e pode ser exercida por sólidos, líquidos e gases, dependendo do meio em que está sendo aplicada. A pressão pode manifestar diferentes efeitos e características. Pressão atmosférica. É a pressão exercida pelo peso da atmosfera terrestre sobre a superfície da Terra. Ela diminui com a altitude, pois a densidade do ar diminui com a altura. A pressão atmosférica ao nível do mar é aproximadamente 10 pascals. Pressão hidrostática. É a pressão exercida por um líquido em repouso, com a água e o recipiente. A pressão hidrostática aumenta com a profundidade, devido ao peso das colunas de líquido acima. Pressão de gases. É a pressão exercida por um gás contido em um recipiente. Ela surge devido às colisões das moléculas de gás com as paredes do recipiente. Quanto maior a velocidade média das moléculas e mais frequentes são as colisões, maior é a pressão do gás. A pressão desempenha um papel importante em muitos fenômenos naturais. Por exemplo, a pressão atmosférica influencia o clima, enquanto a pressão hidrostática é essencial para entender o funcionamento de sistemas de irrigação, reservatórios e hidrelétricas. Além disso, o estudo da pressão é fundamental na mecânica dos fluidos, que abrange áreas como hidrodinâmica e aerodinâmica. Compreender como a pressão se distribui em fluidos em movimento é essencial para o design de aeronaves, carros, navios e outras estruturas que interagem com o ar ou a água. Em resumo, o conceito de pressão é aplicado desde a meteorologia até a engenharia. É isso, muito obrigado para ti que chegou até aqui. Comente algum conceito que tu acha que tenha faltado para ser explicado, dependendo pode sair na parte 2. Deixa o like, se inscreva para ajudar o canal e até o próximo vídeo.